Olá, gente! Estamos de volta com mais um episódio do Café com Cristo. Hoje para falar de um tema um pouco polêmico. Nós iremos falar sobre juízes, os juízes do mundo digital. Hoje as pessoas se escondem atrás da tela de um celular e por não estar sendo vista por ninguém, às vezes criam até perfis falsos, que nós chamamos de fake, e ali começam a bombardear, a julgar outras pessoas. Como você tem sobrevivido a esse mundo digital? Seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Cristo. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito comigo e com você. Então é isso, nesse episódio de hoje nós iremos falar sobre juízes, as pessoas que julgam a todo momento e a todo instante, seja no mundo digital, seja nas redes sociais, até mesmo de forma presencial. Eu estou falando do mundo digital porque hoje é muito mais comum. As pessoas estão escondidas atrás de uma tela, não estão vendo as outras tete a tete ali, rosto a rosto, então elas aproveitam para criar coragem e sair bombardeando, julgando todas as pessoas. Nós estamos passando por um momento de muita dificuldade dentro da humanidade, pois as pessoas a cada dia que se passa estão esfriando mais o amor e aquecendo cada vez mais o ódio. E por isso saem por aí destilando ódio a todo preço. Eu quero começar esse nosso episódio fazendo algumas perguntas. Por que será que o pecado do outro sempre é maior do que o nosso? Você já prestou atenção nisso? Às vezes tem gente julgando o outro porque o outro disse uma mentira, mas ele vive dentro do adultério. Às vezes uma pessoa está julgando a outra porque ela está adulterando, mas ele vive roubando. O pecado do outro sempre tem um foco maior, sempre é pior, sempre é mais cruel. Outra coisa, por que é que sempre nós temos uma desculpa para o nosso pecado, mas nós nunca temos desculpa para o outro? Você já parou para prestar atenção nisso? Quando você erra e você admite um erro, você admite, mas na sequência já tem uma desculpa. Rapaz, eu traí a minha esposa, eu cometi o adultério, porém, eu fiz isso porque ela fez isso. Eu fiz isso porque ela me deu motivos, porque ela estava fria, porque ela não tinha uma reciprocidade comigo. Eu procurava ela e ela era fria comigo. Sempre você tem uma desculpa para o seu erro. Você já parou para pensar nisso? Uma outra pergunta. Será que nós temos sido ponte na vida das outras pessoas para que elas encontrem Jesus? Ou será que nós temos sido barreira? Será que nós temos impedido as pessoas de chegarem até Jesus? Atualmente nós estamos passando por uma situação onde os cristãos mais julgam nas redes sociais, mais condenam do que amam as pessoas. E eu queria refletir com você o que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Jesus fala assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que é que vocês reparam um cisco que está no olho do irmão e não dá conta da viga que está no próprio olho de vocês? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma viga no seu olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que existe no olho do seu irmão. Eu estou trazendo à tona essa palavra e eu quero comentar com você. Nós estamos passando por um momento aqui na nossa cidade, onde o Natanzinho, um cantor aqui da nossa cidade, ele está passando por um problema seríssimo de voz. Está com algum problema na garganta, nas cordas vocais, eu não sei ao certo o que é. Mas o fato é que ele tem se perturbado muito com esse problema, isso tem dificultado o trabalho dele, e ele tem buscado a ajuda de muitos pastores, de padres. Eu já vi nas redes sociais várias vezes pessoas orando por ele, ele buscando a cura. E o que eu mais vejo hoje nas redes sociais são pessoas julgando e condenando o cantor pelo fato dele cantar músicas seculares, muitas vezes músicas que podem não agradar a Deus, que tem duplo sentido ou coisa parecida, e as pessoas se aproveitam disso para julgar e condenar o fato dele estar indo buscar ajuda na igreja. Comentários em postagens tipo: pode ser que assim agora
ele se converta, pode ser que agora ele crie vergonha na cara. Essa doença é para que ele aprenda, para que ele mude. Gente, o que eu fico pensando é o que é que essas pessoas acham que vai engrandecer, que vai ajudar outra pessoa com um comentário desse tipo. E muitas vezes pessoas que se dizem cristãs, pessoas que frequentam a igreja. Eu quero que você entenda o seguinte: se ele é convertido ou não, se ele teve um encontro com Jesus ou não, isso não nos dá o direito de julgar ou de condenar, porque ele canta música A, B ou C. Quem sou eu, quem é você para julgar as pessoas? Eu quero refletir com você sobre a minha vida. Eu vivia no mesmo modelo de vida, no mesmo padrão de vida que o Natanzinho vive hoje. Eu cantava músicas seculares, eu cantava músicas de duplo sentido, eu cantava músicas que com certeza ofendiam os ouvidos de Deus, mas um dia eu comecei a frequentar uma igreja, um dia eu comecei a buscar ajuda, comecei a buscar Deus. E eu fico imaginando, se quando eu cheguei na igreja, se quando eu comecei a frequentar a igreja, alguém tivesse chegado para mim e tivesse falado as coisas que estão falando para o Natanzinho, e tivessem falado coisas a respeito da minha profissão naquela época. Olha, você vai ter que parar de cantar essas músicas, Deus não vai aceitar você desse jeito, você tem que se converter, você tem que mudar. Sabe o que era que teria acontecido comigo? Naquela época, eu simplesmente teria dado as costas, teria ido embora da igreja, teria ficado com nojo da igreja e dos cristãos. Vocês têm que entender que existe um tempo para cada coisa, existe um processo. Eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, frequentar a igreja, e eu passei alguns anos ali para que eu tivesse um entendimento da palavra. E não foi nenhum homem que me convenceu que eu teria que parar de cantar aquilo, que eu teria que mudar a minha vida. Foi o próprio Espírito Santo. Eu estava em cima de um palco, no meio de um show, quando eu senti claramente o Espírito Santo tocar no meu ombro e eu ouvi uma voz. E aquela voz dizia: você está vendo o poder que você tem com a sua fala, com a sua palavra? Olha como estava esse ambiente quando você chegou há 30 minutos e olha agora como está o ambiente. Tudo que está acontecendo aqui foi pela força, pelo poder da sua palavra. Ali eu fui constrangido pelo próprio Espírito Santo. E daquele dia em diante, eu comecei a entrar em um processo em que eu abandonei aquela vida que eu estava. Mas não foi a crítica de nenhum homem, não foi a condenação de nenhum homem, não foi o conselho de nenhum homem, foi a palavra. Amigo, você tem que entender que julgar as pessoas não vai mudar a vida de ninguém, só vai afastar as pessoas. A minha pergunta é, será que nós temos sido ponte? Ou será que nós estamos sendo barreira na vida de outras pessoas? Deixa Deus agir, deixa Deus fazer o processo. O Natanzinho, assim como eu e você, ele é um pecador. Não tem o que peca mais, o que peca menos. Todos pecaram, a palavra diz. Por isso nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus. Porque todos pecaram. Não tem nenhum santo sem pecado, só Jesus Cristo. Entenda isso. Nós precisamos ter mais amor, ter mais compaixão pelas pessoas. O problema é que as pessoas têm um sério problema de controlar a língua. Eu amo a palavra de Deus. Olha o que é que fala aqui em Tiago 3, do versículo 3 a 6. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal inteiro pela boca. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua, é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo a mesma incendiada pelo inferno. Amigo, se nós não tivermos cuidado, a língua vai levar a gente para o inferno. A sua língua, a minha língua, se a gente não tiver domínio próprio, se a gente não souber dominá-la, ela vai levar a gente para o inferno. Não é porque nós estamos em uma igreja, não é porque nós somos cristãos que nós temos o poder de julgar, de condenar as pessoas. A minha missão e a sua é amar. Ao invés de julgar, ao invés de condenar, a gente precisa ter um olhar de misericórdia, assim como Cristo teve comigo e com você.
O que eu mais vejo são cristãos julgando pessoas pelos erros que ele mesmo cometia lá atrás. Como que eu agora posso julgar, posso condenar as pessoas por um erro que até semana passada, até o ano passado, até o mês passado eu cometia? E eu parei porque eu tive entendimento à luz da palavra. E isso não significa que eu não vá cometer de novo, porque lá na frente eu posso cair, vacilar, cair no pecado de novo. O apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para não cair. Amigo, você não é Deus. Quem é você? Quem sou eu? Como é que a gente vai sair por aí julgando as pessoas? Eu fico triste com isso, porque eu escuto pessoas dizerem, olha, o cristianismo até que é legal, mas eu não sou cristão por causa dos cristãos. Porque na teoria é tudo muito lindo, mas na prática é tudo muito complicado. Será que as pessoas que convivem com você dia a dia, elas conseguem enxergar Jesus em você? É fácil, em cima de um púlpito, lá na igreja, em cima de um palco, em cima de algum lugar, você ser cristão, porque ali as pessoas não conhecem o seu eu de verdade. Eu quero saber dentro da sua casa, será que a sua secretária, será que a sua esposa, será que os seus filhos olham para você e através das suas atitudes e não das suas palavras, ele consegue enxergar de verdade um cristão? Olha aqui o que a palavra diz, o que é que Jesus pede a cada um de nós cristãos. Se você for olhar em Lucas 6,36, portanto, sejam misericordiosos, assim como o vosso Pai também é misericordioso. Será que você tem tido misericórdia pelas pessoas? Como é que você tem olhado para as pessoas que ainda não encontraram com Jesus? Será que o seu olhar é um olhar de amor, de misericórdia, um olhar de graça, a mesma graça de Jesus que te alcançou? Ou será que o teu olhar é de julgamento e de condenação? Pare para pensar sobre isso. Ao invés de julgar as pessoas quando você vê alguém no erro, ore por elas, peça a Deus que mude o coração delas, que elas tenham um entendimento da palavra. As nossas palavras podem até convencer, mas o nosso testemunho, a nossa vida, é o que vai arrastar as pessoas para perto de Jesus. Pense nisso e haja como um verdadeiro cristão. Que Deus te abençoe.